7h15 em Campos, Folha no Ar, primeira edição, que tenho o prazer de receber mais uma vez, agora como prefeito, o Vladimir Garotinho. Sempre muito bom poder conversar com você, Vladimir. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pelo carinho. E já desde cedo conectado aqui conosco, então, né, fica o nosso agradecimento, um bom dia, seja bem-vindo aí mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição, e eu acho que eu não tive com você depois da eleição, então há tempo ainda, né? Em tempo ainda, meus parabéns aí pela vitória e boa sorte à frente da prefeitura. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloísio, bom dia a todos que nos escutam pela Folha FM, nas redes sociais, no streaming e também pela rádio. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e agora como prefeito eleito, empossado, para dar satisfação ao povo da nossa cidade. Vladimir, bom dia, obrigado pela presença, parabéns pela vitória, né? Não só pela vitória de novembro, como pela vitória de janeiro, no 1º de janeiro, na mesa diretora, e vamos começar falando sobre ela, né? Seu grupo conseguiu uma vitória consistente na mesa diretora, né? Elegeu Fábio Ribeiro, presidente, com a exceção do voto do Marquinhos Marcelar, né? 24 votos. E, enfim, se desenhou, a partir do acordo com Caio Viana, aquilo que o blog Opiniões tinha adiantado desde o dia 29, né? O Juninho Virgílio, primeiro vice-presidente, Leon Gomes, primeiro secretário, aí Leon Gomes é o representante de Caio nesse acordo, e Maicon Cruz como segundo vice-presidente, e Dandinho do Rio Preto como segundo secretário. Queria que você analisasse um pouco como é que foi essa costura da mesa, e qual a importância a aliança com o Caio teve nessa vitória. Bom dia. Olha, bom dia. O mérito é do vereador Fábio Ribeiro, hoje presidente, que é uma pessoa muito articulada, muito querida, de bom trato com todas as pessoas, e a articulação é dele, né? Eu, obviamente, fui consultado pelos demais vereadores, tenho sim uma simpatia, uma amizade muito grande com o Fábio Ribeiro, que é, na verdade, o presidente do meu partido em Campos, o Fábio Ribeiro. E eu, quando consultado, disse que eu tinha muita simpatia pelo nome, né? Mas toda a costura e articulação inicial da mesa da Câmara foi da Câmara, né? Foi do próprio Fábio, e eu apenas corroborei com tudo aquilo que vinha sendo alinhavado entre eles. E, obviamente, quando a gente está iniciando um governo, a gente tem, sim, um interesse em ter uma maior tranquilidade em conseguir governar diante de tantas dificuldades que sabíamos que iríamos enfrentar nesse início. Quando houve um movimento, né, da parte do deputado Bacelar para tentar fazer a mesa da Câmara, né, num movimento que não havia sido debatido e discutido com ninguém, aí sim eu comecei a me movimentar, né? Foi a partir desse momento que eu comecei a me movimentar, porque havia uma aliança política que havia sido formada no segundo turno das eleições, quando vários vereadores, né, do grupo do Bacelar declararam apoio a mim, fizeram campanha comigo, fizeram reuniões comigo, mas como houve ali uma mudança de rumo, né, proposta pelo deputado Bacelar para a eleição da mesa, aí sim eu tive que começar a me movimentar para garantir que eu tivesse governabilidade, né? Mas o trabalho inicial ali da mesa foi do vereador Fábio Ribeiro, então o mérito, na verdade, por essa vitória dele, é dele mesmo. A gente conversou, nessa relação repórter-fonte, a gente conversou um pouco na eleição da mesa. E teve algum momento, quando o acordo com o Rodrigo ele se desfez, que chegou a ficar com a projeção, chegou a ficar 12 a 12 determinada hora. E, enfim,
Você, lógico, Fábio é o condutor, Fábio foi o eleito, mas você entrou no circuito, né, também. E a vitória acabou sendo por 20, pelo menos por Fábio, por 24 votos, né? Me conta como é que foi, me conta não, porque eu acho que eu sei como que foi, mas conta para o ouvinte, para o espectador, como é que foi essa ruptura do acordo, esse anúncio 2-2 até a virada para o dobro disso na eleição. Então, Luiz, como eu disse, né, havia uma aliança política, não era nem um acordo, né? Havia uma aliança política estabelecida desde o segundo turno, o que nos dava, né, uma maioria confortável na Câmara para vencer a eleição. A partir do momento que se tentou, e não por minha parte, todos sabem disso, todos os vereadores sabem disso, a partir do momento que houve uma ruptura da aliança, né, por questões que eu prefiro não entrar em detalhe, porque eu não sou uma pessoa que gosta do confronto, eu gosto do diálogo e continuo querendo diálogo com todas as forças políticas e todos os segmentos da sociedade, mas houve ali uma ruptura da aliança que foi estabelecida no segundo turno por motivos diversos, e aí começou-se uma tentativa de fazer a Câmara, né, do deputado Bacelar fazer a Câmara. Aí sim eu tive que entrar no circuito, porque não era essa a nossa intenção. A nossa intenção era uma eleição que já estaria decidida pela aliança que foi formada no segundo turno, e teríamos número para isso, número de votos suficientes para eleger o Fábio Ribeiro presidente. A partir do momento que houve essa ruptura, eu procurei também me movimentar, e não fui nem eu a primeira pessoa a procurar o PDT, tá? Quem procurou o PDT foi o Fábio Ribeiro, por isso que eu digo que essa vitória é muito mais dele do que de qualquer outra pessoa. A partir do momento que ele procura o PDT, ele diz: olha, tem caminho para a gente conversar e fazer uma aliança programática, simplesmente pautada na governabilidade. Te interessa? Eu falei: Fábio, interessa que a gente tenha governabilidade. Se for uma conversa republicana, saudável e transparente, não tem por que a gente não ter essa conversa. Foi aí que eu estive com o PDT e a gente pôde desenhar uma aliança que depois acabou se ampliando, porque os próprios vereadores da base do Rodrigo, do Bacelar, com exceção do irmão dele, Marquinhos, reconheceram que o erro não partiu nem da minha parte, nem da parte dos vereadores. O erro, né, para poder desfazer a aliança, partiu do deputado. Então todos decidiram continuar aliados ao Fábio Ribeiro. Basicamente foi isso que aconteceu. E eu, de fato, Luiz, eu não quero estender esse problema que teve na eleição da mesa com o deputado, porque Campos precisa de todas as forças políticas para que saia da situação que se encontra hoje. Eu vou procurar novamente o deputado Bacelar, demonstrando a ele que a minha guarda está baixa e que eu, como prefeito da cidade, preciso de uma aliança ampla para tirar Campos da situação que está. Então, vou deixar o que aconteceu na eleição da mesa de lado, porque eu acho que esse é o espírito que a cidade precisa, que as pessoas que têm liderança política e têm representatividade popular estejam em constante diálogo para que as coisas funcionem. Eu até disse uma frase, né, no início logo do ano, acho que no primeiro ou segundo dia do ano, que quem se autodeclara oposição a um governo que está começando não pode querer o bem da cidade. Essa frase não quer dizer que eu não queira ter oposição, não é nada disso. A oposição, ela existe e é saudável que tenha num processo democrático, mas que, como eu estou iniciando um governo, né, o correto, no meu ponto de vista, eu também não sou dono da verdade, é que todas as forças políticas estejam alinhadas pelo bem comum. Pai, você falou aí em guarda baixa. Você é um político experiente, apesar da pouca idade. Guarda baixa com os Bacelar. Isso tomar uma caucha, não? Mestre, mas eu, como sou ainda jovem, como você mesmo disse,
a minha esquiva ainda está em dia. A guarda está baixa, mas a esquiva... Eu fui lutador de karatê e kickbox quando eu era mais novo, né? Eu ainda não estou nativa, não luto mais karatê e kickbox, mas eu exercito bastante a esquiva ainda. Boa resposta. Agora vamos lá. Em relação à mesa diretora, em relação à Câmara, não falei nem mesa diretora, a Câmara. O que o seu grupo fez, você, Fábio, em relação após a ruptura do acordo do Bacelar, e não vai entrar no mérito que rompeu, enfim, mas havia um acordo, esse acordo foi rompido. E se costurou com o PDT de Caio, um outro acordo. Isso na arte da guerra é chamado movimento de flanco, né? Você tem um adversário, nesse parte de confronto frontal com o adversário, você vai pela diagonal, o cerca, né? E flanqueia ele. Não foi a primeira vez que você fez isso. Naquela votação, ali com aquela rasca com o G8 com o Rafael, em dezembro de 2019, você já havia feito isso com o Fred Machado, que, de novo, né, participou desse movimento de flanco contigo. Foi importante, porque Fred, né, é um cara muito conceituado, e você, de novo, fez isso. Né? Você fez naquele momento para não concordar com o G8, para essa questão de remanejamento, né, percentual de remanejamento do orçamento, e você fez de novo agora. Você falou, tô com esse esquiva em dia, mas também essa finta para o lado para poder cercar o adversário é a segunda vez que você faz, né? Não foi a primeira vez. Você pode estabelecer um paralelo entre aquele momento e esse agora para a mesa? Luísio, eu sou o tipo da pessoa que sou pragmática, né? Quando a gente busca um resultado, a gente tem que analisar as opções que nós temos à frente, avaliar quais as consequências dos atos que teremos que tomar, mas nós temos que ter como objetivo alcançar o êxito naquilo que a gente está propondo. Então, avaliando a situação, cada situação é uma situação, a gente busca o melhor caminho. Eu, naquele momento, por exemplo, de aliança política momentânea com o Fred Machado para aprovar a questão do remanejamento, foi uma questão pelo bem da cidade. Eu entendia que o que queriam fazer naquele momento não era republicano, né? Queriam deixar o governo refém, a palavra é essa, da Câmara de Vereadores, né? E eu não concordava com aquele movimento. Até porque, se um dia eu queria, naquele momento, estar à frente do Executivo, eu também não gostaria de um movimento desse comigo, né? Então eu falei, olha, isso não é republicano, isso não é correto do meu ponto de vista. Houve uma interlocução com o presidente da casa naquela época, com o Fred Machado, e a gente fez um movimento em conjunto. E agora, não é um paralelo, né, na verdade, mas é uma situação, digamos, parecida, né? Como a gente tinha um objetivo, que era vencer a eleição, nem sempre você precisa do confronto direto para você chegar onde você quer. Você tem que se movimentar, calcular os movimentos e fazer aquilo que é necessário para obter êxito. Você falou que está com esquiva em dia, mas após a aproximação da mesa, você e Bacelar andavam trocando farpas meio veladamente, né? E você não deixou sem resposta. Como é que fica o discurso com a prática política, né, em relação a essa troca de farpas aí logo depois da mesa? Não, eu não troquei farpas. Eu disse que aquele que se autodeclara oposição no primeiro dia de um governo não pode querer o bem da sua cidade, né? Se tem detentores de mandato, seja deputado estadual, seja federal, prefeito, vereadores, que no primeiro dia de mandato se declara oposição ao governo, na minha visão, ele não pode estar querendo o bem da sua cidade. E repito aqui o que eu disse, eu vou procurá-lo de novo.
Isso não é demonstração de nenhuma outra coisa a não ser de humildade e reconhecimento que a cidade precisa de todos nós. Caso ele não queira ajudar, caso ele não queira, né, contribuir, que fique claro para a população que ele não quer, mas que eu vou procurar novamente, vocês podem ter certeza que irei. Você tem alguma reunião marcada já com o Bacelar nesse sentido? Não, ele está viajando, ele não está em Campos, não. Ele está viajando. Mas vai para a reunião com esquiva em dia, né? Não, eu vou com a reunião de coração aberto. Vou de verdade. Obviamente que, como você falou, às vezes ter a guarda baixa é perigoso, né? Mas eu vou com o coração em dia e com a guarda baixa. Mas sabendo que precisarei usar a esquiva caso seja necessário. Esquiva, repito, esquiva, não confronto. Esquiva, eu não quero confronto, tá? A cidade não merece confronto nesse momento de dificuldade que vive. Posições diferentes e antagônicas são válidas, é justo que tenha numa democracia. Mas o que precisa nesse momento é de maturidade pessoal e política para Campos sair da situação que se encontra. Esquiva com os Bacelar é uma coisa inteligente. Mas vamos falar um pouco também sobre Caio. Vocês fizeram o segundo turno muito acirrado, muito mais acirrado do que se esperaria a partir do resultado do primeiro, né? Foi o segundo turno mais disputado desde que a instituição segundo turno foi introduzida na política brasileira pela Constituição de 88. Seu pai ainda não pegou naquela primeira eleição em 88. Se pegasse, provavelmente perderia. O grupo de Rockefeller, o grupo de Zezé Barbosa teriam chance de se unir. E seu pai deu a sorte que, embora tenha sido eleito em 88, pela primeira vez prefeito de Campos, a instituição segundo turno ficou pela primeira vez para a eleição do ano seguinte para presidente. Mas desde que foi instituído o segundo turno na política brasileira, pela Constituição, pela atual Constituição, foi o segundo turno mais apertado da história de Campos, né? E e gerou debates figadais. Cláudio Nogueira está aqui, sabe muito melhor do que eu, aquele debate da Plana TV, rapaz, eu vi, eu falei, coitado do Nogueira. Foi assim, bem disputado, né? Bem disputado. Como é que você e Caio saíram daquela situação de beligerância aberta para o acordo que se consumou em 1º de janeiro pela mesa? Como eu disse, a primeira pessoa a procurar o PDT e o Caio foi o Fábio Ribeiro, né, para rearrumar ali a composição na Câmara. Num segundo momento, o Fábio me levou. E eu encaro com naturalidade, Aloysio, porque nós precisamos ter maturidade pessoal e política, né? Para ter governabilidade e tranquilidade para se poder fazer uma gestão que possa tirar Campos da situação que se encontra. Ninguém vendeu facilidade na eleição. Eu não disse que eu era salvador da pátria, eu não disse que eu era santo milagreiro, muito pelo contrário, eu disse que seria difícil, disse que teríamos que tomar medidas duras, disse que eu não ia ser eleito perfeito, eu ia ser eleito prefeito. Eu disse isso várias vezes. Hora nenhuma eu vendi facilidade para ser prefeito de Campos. Eu disse a toda a população que era possível uma cidade melhor. E nós vamos construir em 4 anos uma cidade melhor. E a gente precisa ter maturidade e entendimento de que as pessoas não são inimigas. Elas podem ser adversários. Eu até acho, pessoalmente, que o Caio passou do ponto de vista pessoal de confronto, né? Mas eu preciso ter maturidade e entender que eu preciso de governabilidade. E disse ao Caio, falei, Caio, você vai provar para o povo de Campos que você quer um entendimento a partir do momento que, como você, líder de um partido, porque ele é líder regional de um partido, que é o PDT, traga benefício para a cidade. Ele tem uma bancada de deputados, né? O PDT tem, na Câmara Federal, deputados que podem ajudar a cidade. Eu falei, olha, prove para a cidade que você realmente quer superar a eleição, porque por mim está superada, as diferenças eleitorais ficam na eleição. Prove para a cidade que você quer ajudar e ajude a cidade a sair da situação que se encontra. Então foi uma conversa bastante transparente
e republicana. Não teve nada além disso, né? Foi um movimento do Fábio, repito, para poder garantir o número necessário para que ele fosse eleito presidente da Câmara. Além de Leon Gomes, porque vamos recapitular um pouco. Tem muita gente aqui perguntando no streaming sobre a tela de pagamento e tal, mas esse é o tema do nosso próximo bloco. Eu não vou adiantar ele, não. Tinha um acordo, primeiro, com o Bacelar, para garantir a mesa, e vocês entregariam 2 cargos nesse acordo. A primeira secretaria e a segunda vice-presidência. Depois, os Bacelar passam a querer a primeira vice-presidência. E aí, por conta da ação de investigação judicial eleitoral aberta contra você, Vladimir, pelo Ministério Público, lógico, assim, cada IG é uma IG, né, cada ação é uma ação. Eu não vou querer nem me aprofundar em relação à ação, mas ela existe, né? E pede a cassação sua e de Frederico pede a inelegibilidade por 8 anos. Não vai entrar no mérito da ação, mas foram AIs que caçaram o Carlos Alberto Campos de prefeitura. Foi AIs que virou apartamento de sua mãe, né? Foi AIs que dizimou a bancada do seu grupo político na Câmara do ano passado, pelo Chaquinho. Então, a AIS é uma coisa temida pelos políticos de Campos, independente da questão individual dessa AIS, que é divulgação de fake news. É por divulgação de fake news. Mas, assim, uma AIS, se ela surtir algum efeito lá na frente, estou conjecturando. Quer dizer, se você e Fred fossem afastados, assumiria, por óbvio, o presidente da Câmara, que seria Fábio, e assumiria a Câmara o primeiro vice-presidente. Então, foi entendido esse movimento dos Bacelar, e depois eles abriram mão dos 2 cargos, queriam primeira vice-presidência. E você e o seu grupo disseram não. Você acha que isso estava no panorama dos Bacelar, essa primeira vice, essa AIG, contra você, Frederico? Aloysio, eu não quero ficar conjecturando o que pode estar na cabeça de outra pessoa, né? Eu repito o que eu falei anteriormente. Nós, quando planejamos êxito, a gente se planeja para ter êxito, né? A partir do momento que a aliança que foi formada dentro de parâmetros estabelecidos previamente foi rompida, e não foi por mim que ela foi rompida, todos sabem disso, todos que participaram dos bastidores e dos movimentos políticos sabem disso, não foi por mim que ela foi rompida, se costurou outra possibilidade. E eu queria repetir, estou com a guarda baixa e de coração aberto. A cidade precisa de todos nós. Eu não tenho nenhuma preocupação com essa AIS, de fato, porque não existiu propagação de fake news. Uma postagem que eu, Vladimir, fiz nas minhas redes sociais, não foi fake news. Eu postei nas minhas redes sociais que funcionários da prefeitura estavam sendo pressionados e até coagidos por setores da prefeitura para votar no Caio. Eu disse isso, não foi propagação de fake news. E apenas as pessoas que divulgaram essa informação, compartilharam das minhas próprias redes, estão sendo enquadradas em divulgadores de fake news. Tanto não era fake news que depois o próprio vereador José Carlos, que era da base e do partido do prefeito Rafael, teve um áudio que foi vazado para todo mundo, né? Todo mundo teve acesso a ele, dizendo que já tinha acordo de Rafael e Caio desde o primeiro turno. Foi um áudio do vereador José Carlos. Então, não existe fake news, né? Então, estou muito tranquilo em relação a isso e juridicamente tenho convicção que não vai dar em nada. É mais uma tentativa de tumultuar e judicializar o processo democrático e a vontade popular.
Mas quanto a essas questões de Câmara, eu acho que está superado, né? Já temos o resultado. Fábio teve 24 votos, inclusive os vereadores ligados ao deputado Bacelar votaram com o Fábio Ribeiro, com a exceção do Marquinho, que é o irmão, né, do Bacelar, e deve ter tido uma orientação, vamos dizer assim, domiciliar para votar contra. Na verdade, ele nem votou contra, ele se absteve de votar. Fora isso, foram 24 votos que o Fábio teve. A questão da Câmara está superada e a bola para frente. Vamos agora ter governabilidade para fazer o governo que o povo de Campos precisa. Tem vários comentários aqui, é muito movimentado o streaming, como sempre, quando você tem no programa. Uma pena eu não conseguir enxergar os comentários. Eu gostaria de ir olhando, mas por esse modo de exibição aqui do Skype, não tem como a gente ter acesso aos comentários, né? Tem aqui Alcione Mota, entrevistador chato. Alcione, olha só. Falando de você, chata. Se você assistisse uma entrevista que eu já fiz com o Garotinho, você achava que eu era muito mais chato. Eu melhorei bastante com a idade, então acho que estou menos chato. Tem aqui Marianes Viveiros, convide o presidente Fábio Ribeiro. Já convidei, Marianes. É que você talvez não veja o programa assim com assiduidade, mas já convidei, ele esteve aqui nessa mesma bancada. Cláudio, são 7h41, os dois blocos prometem, assim, o outro bloco é o principal, tem várias perguntas aqui sobre pagamento de salário atrasado. Vamos então abreviar esse bloco e entrar no próximo, ou você quer fazer alguma pergunta? Só para eu dividir a chatice com você, deixa eu fazer uma pergunta sobre a eleição da mesa ainda. Acho que tudo, Vladimir, é muito tranquilo e tem se colocado bem claro aí nas suas posições. Nós fizemos uma entrevista aqui com o Dr. Abdo Neme, em que ele alterou até o tom, elevou o tom aqui contra o seu pai. Em relação à questão de ataques e essas críticas, essa coisa toda. Por final, o Fábio Ribeiro, que é representante seu, do seu grupo, teve o voto também do Dr. Abdo. Você acredita esse voto a negociação também, a conversa do Fábio com ele, ou você teve interferência? Não, eu não tive contato com o Dr. Abdo, nenhum contato, a não ser cruzei com ele no corredor do tribunal quando fomos pegar o diploma, né? Como fomos ser diplomados, eu como prefeito fui o primeiro a ser diplomado e ele como vereador mais votado da cidade foi o segundo. Então cruzamos ali no corredor, foi o único contato que eu tive com o Abdo, não interferi em nada esse voto, provavelmente foi uma costura interna na Câmara. Bom, tá legal. 7h43, então vamos ao intervalo e é bem rápido, você continue ligado aí, continue conosco aqui no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Em instantes voltamos para conversar com o Vladimir Garotinho. Próximo bloco, decreto de calamidade fiscal e financeira e o estudo aí de um novo empréstimo. Esses e outros assuntos a seguir no Folha no Ar, primeira edição.